Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bona, não se esqueça disso. E estamos no Projeto X. Em qual programa, gente? Isso mesmo, acertou. No nosso X da atualidade. Que maravilha, que satisfação mais uma vez está sendo recebido na sua casa em mais uma quarta-feira especial, né, gente? Um dia depois do dia do índio e na véspera do dia de Tiradentes. Galera, primeiramente, mandar um beijão aí pra Ju Grega, tá? Mandar um beijo pra galera de Florianópolis que pediu um beijo. Estamos com vocês aí, juntinhos, tá, galera? É uma satisfação enorme. Entra lá no vídeo, pede pra mandar beijo, abraço e o que mais você quiser e estiver pretendendo. Galera, em especial hoje, notaram aqui a ausência do meu irmão, Thiago Feitosa, que está aí, né, à viagem, resolvendo seus problemas em outros estados, mas que semana que vem vai estar aqui do meu ladinho, do jeito que eu sempre gosto, né, sentindo o cheirinho dele. Gente, agora vamos para a aula, um tema muito sério, um tema aí que percorreu o finalzinho do ano passado, tornando o ano de 2015 aí um ano que infelizmente entrou para a história, né, no que tange a questão ambiental de forma muito ruim. Estamos falando, galera, da maior tragédia ambiental do Brasil, o caso do Rio Doce. Gente, é bem triste falar desse assunto, até porque a gente nota que até hoje, né, não está sendo levado a sério as soluções para reduzir os impactos ambientais, os impactos sociais. Tô falando de humanos mesmo, né, galera? As pessoas que perderam os seus entes queridos, as pessoas que perderam a sua casa, os pescadores ali, a população ribeirinha que vivia, né, por conta do rio, e a gente vai falar o que está sendo feito nessa trajetória toda. Gente, eu fiz rapidamente esse panorama, então vem aqui comigo. Lembrando para você o início, a gente ficou devendo essa aula para você o ano passado, né? O início dessa tragédia foi no dia 5 de novembro de 2015 e aconteceu no vilarejo de Bento Rodrigues, tá, galera? Que faz parte da cidade histórica de Mariana. Gente, uma areazinha que tinha uma média de 500 habitantes vivendo ali, né? Que recebeu esse susto aí por conta do quê? O acidente, galera, que provocou aí a liberação de 62 milhões de metros cúbicos de lama, né, galera? Quem dera fosse só lama. A gente vai ver que não foi só lama. A Samarco, a empresa, ela vem aí, na verdade, não aceitando o que há, né, nessa lama, mas alguns grupos, algumas ONGs já detectaram presença de bário, chumbo, alumínio, o óxido de ferro já é uma certeza, o que vem aí prejudicando muito essa região. As causas, né, galera? Eles vão alegar que houve um abalo sísmico na casa de 2,5 na escala Richter. Os institutos brasileiros, eles disseram que houve sim, realmente 1h30 antes, né, de haver o acidente, houve um abalo sísmico. Mas eles vão alegar que isso não iria resultar, né, na derrubada. Então perceba bem, existe aí, né, essa disputa entre a empresa que alega ter sido um fator natural e existem institutos que vão dizer que foi a má administração da barragem. Então nós temos aí, né, essa dúvida que ainda não foi esclarecida. Eu trouxe para vocês aqui o estrago, né, galera? Em primeiro lugar, a gente vai lembrar da bacia do Rio Doce. Eu vou fazer todo esse trajetozinho que é para você visualizar, entender as principais cidades, né, por onde passou, onde está desaguando. Mas percebam, estamos falando de uma bacia, galera. Só para você lembrar, o que representa uma bacia hidrográfica? Eu tenho um rio principal, onde eu tenho a minha nascente, ou seja, o alto curso, médio curso, baixo curso, e eu tenho a minha foz. E além disso, eu tenho todos os afluentes e os subafluentes. Então nós estamos falando de um conjunto de rios, galera. Nós estamos falando só do Rio Doce. É óbvio que nós estamos falando da bacia do Rio Doce. E o Rio Doce é o rio principal. Mas nós afetamos um ecossistema ali enorme.
E isso prejudica, além da população local, você precisa lembrar das espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas? Espécies que só existem naquela área, que podem ter sido aí, né, galera, extintas. Ou seja, a gente perdeu espécies que nem chegamos a conhecer. Isso foi, assim, acho que a parte que chama mais atenção da gente. E não houve essa preocupação em tentar resgatar isso. A lama, galera, aqui, como eu falei, né, para vocês, já se sabe da presença de óxido de ferro. Doenças que podemos ter a partir dessa lama, entre outras, né, doenças contagiosas, inúmeras doenças. A gente pode ter a hepatite A, essa água ali que a galera está consumindo é uma água de baixíssima qualidade, se tornou uma água de baixíssima qualidade. A leptospirose, né, doençazinha que vem do rato, a gente lembra disso, e a diarreia. Então, gente, mais uma vez a gente precisa entender o lado social dessa tragédia, assim como levar em consideração a questão ambiental. Então, no vestibular, eles podem pôr essa diferenciação para você. O que afeta no quadro social? Aí você pode falar de doenças. O que afeta no quadro ambiental? Aí você vai falar sobre um verdadeiro tapete mortal. Gente, perceba bem, essa lama, ela gera uma espécie de barragem no rio. Ela fica ali, solidifica e impede que o rio passe. O que acontece com essa água, então? Ela forma espécies de lagozinhos ou de baciazinhas. É isso que está acontecendo. Os moradores do local, a população ribeirinha, vem fazendo algo que eles deram o nome de Arca de Noé. O que isso quer dizer? Eles pegam os peixes, os animais de algumas áreas que estão ilhados e levam para outras áreas onde eles consigam viver. Numa tentativa aí desesperada, né, de manter o seu sistema de vida, a sua lógica de vida local, que é viver da pesca. Além disso, galera, você tem que entender o quê? Que a partir do momento em que eu formo esse tapete, essa lama ela vai no fundo do rio, ela repousa no fundo do rio por conta do peso e ela vai ali impedir, em primeiro lugar, que espécies nasçam. Que animais estejam ali, né, andando sobre a lama, andando sobre esses elementos químicos, ou pastando. E além disso, esses elementos químicos eles podem ir penetrando o solo e atingir os lençóis freáticos. Isso mesmo, e prejudicando uma água que nós não estamos nem vendo. O pessoal que vai usar aí a parte de poço, né? Então, você tem que notar que esse impacto ambiental, ele não é só o que dá para ver, ele não é o imediato, existe aí os seus desdobramentos. Agora eu te convido a vermos aí a areazinha que foi afetada e conhecemos a bacia do Rio Doce. Então, galera, a gente identifica aqui, né, o início do processo, o vilarejo de Bento Rodrigues com a barragem do Fundão. É essa a barragem onde você vai ter, né, o início do processo de desmoronamento dela. Hoje nós estamos com medo que ocorra isso nas outras barragens, que é a de Germano e de Santarém, que também estão aí, né, sendo analisadas diariamente, o uso de drones, de raio-x para ver, né, as condições que elas estão. O que a gente nota? Que o processo ele se deu no Rio Gualache do Norte, que fica na cidade histórica de Mariana. A lama vai sair daqui, vai se deslocando, né, desaguando no Rio do Carmo, que fica na cidade de Barra Longa, e chega até a cidade de Belo Oriente, onde você tem o Rio Doce. É a partir daqui que você tem, né, o início da destruição do Rio Doce. Até então você não estava ainda no rio principal. O que você nota aqui, pessoal? De Belo Oriente, passando por Periquito, Governador Valadares, Tumiritinga, Conselho Pena, Resplendor, Aimorés, né, que ainda fazem parte do estado de Minas, e entrando agora no estado do Espírito Santo, onde você tem a cidade de Baixo Guandu,
cidade de Colatina e a cidade de Linhares, tá certo? O que você nota? Essa extensão aqui toda, galera, é de 853 quilômetros. É uma área considerável, né? Estamos falando da principal bacia do Sudeste, que pega aqui uma área de integração, realizando essa comunicação entre o estado de Minas, passando pelo estado de Espírito Santo e chegando até o Oceano Atlântico. Uma areazinha de 83 quilômetros quadrados. Gente, é uma área imensa. Olha o número de cidades que foram afetadas diretamente por conta, né, de uma empresa, a Samarco. A gente vai lembrar que a Samarco ela é um dos braços da Vale do Rio Doce. A gente lembra que a Vale do Rio Doce é uma empresa que foi feita por Getúlio Vargas, lembra disso? Estamos falando de 1942. Ela vai ser vendida, ou seja, privatizada, em maio de 1997, na primeira gestão do Fernando Henrique Cardoso. Então a gente entende aqui o quê? Que é uma empresa de capital misto. Eu tenho esse capital, né? Uma parte sendo do governo federal, ou seja, uma parte estatal. Eu tenho a parte do varejo, que são as pessoas que vão ali e compram ações, ou pequenas empresas, e eu tenho as empresas de outros países que investem, né, nesse capital. Então a gente tem aqui uma dificuldade em entender quem que vai ser processado. É óbvio que o IBAMA ele está agindo juntamente com o governo federal, né, para que seja tomadas devidas providências. E você percebe que essa empresa ela vai ser processada em 3 níveis. O primeiro aqui que é o administrativo, onde ela vai ter que pagar multas. Você percebe, galera, que ainda não houve o pagamento de multas, tá certo? Ainda não aconteceu nada no que tange a isso. Ela vai vir na parte do criminal, onde ela pode ter o encerramento das suas ações aqui no Brasil e pode levar à prisão dos principais responsáveis. A parte de gerência, os engenheiros responsáveis pela manutenção. E na parte civil, né, galera, que é a mais importante aqui nossa, que é a parte da reparação dos danos sociais. De você dar um acolhimento às famílias envolvidas, às famílias que perderam tudo, que foram obrigadas a sair da sua casa, da sua cidade, deixando seu legado ali. Pior do que isso, galera, a gente vai ter aqui a lama que chega até o Oceano Atlântico, no litoral do Espírito Santo. Já se fala que vai afetar diretamente a vida marinha, no que tange as tartarugas. Estamos aqui falando de uma área importantíssima na reprodução da tartaruga marinha brasileira, afetando os peixes, ou seja, a pesca ali, e os corais, né, galera? A lama ela vai descendo lentamente até que ela chega aos corais, afetando diretamente toda essa cadeia marinha. Na parte fluvial aqui e na parte marinha nós vamos ter um choque, né, direto no que tange a questão ambiental brasileira. Então a gente vai aqui deixando que esse recado que o Projeto X ele está cobrando aí do governo e de todos que estão envolvidos nisso alguma satisfação, e não vamos deixar de reclamar nunca. E nunca se esqueça, pessoal, só é lembrado quem é visto. Espero ter ajudado vocês e um grande beijo!